alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, sons nasais, módulo 4, páginas 34 a 38. As construções vogal mais M e vogal mais N são nasais, como em bumbo e mundo. Ao inserirmos o sinal gráfico TIL nas vogais A e O, essas vogais se tornam vogais nasais, como melão e encorações. Vamos ver mais um pouquinho e mais exemplos a respeito disto. As vogais nasais são produzidas pela boca e também pelo nariz. Vamos ver quais são elas? An, en, in, on, an, en, in, on, Vamos ver alguns exemplos? An, irmã, maçã, campo, manta, cantar, tempo, dente, gente, mente, vento, limpo, cinto, tinto, 5, linda, som, pombo, tombo, conto, ponto, atum, fundo, mundo, nunca, Bom, as vogais A, E, I, O, U, elas são orais. Percebe que a gente vai mexendo a boquinha e vai descendo, né? A, E, I, O, U. E esse som sai diretamente pela boca, sem nenhum obstáculo e sem interferência do nariz. Quando essas vogais se encontram com a letra M e com a letra N, elas formam outro som, que é o som nasal. An, en, in, on, An, en, in, on, Nós vimos nas aulas passadas que a gente usa o an, en, in, on, com a letra M antes das letras P e B, ou também no final das palavras. E an, en, in, on, antes das outras consoantes. Outra forma também de tornar o som
da vogal em som nasal é com a ajuda do til, que é esse sinalzinho gráfico que vai em cima das vogais A e O, tornando o som delas nasal. Limão, ímã e leões. Vamos ver mais um pouquinho, então, nas atividades de hoje. Bom, sons nasais. Nós vamos ler o texto a seguir que vai falar sobre sobre o folclore brasileiro, uma das coisas que fazem parte do nosso folclore. O último final de semana de junho é bem movimentado na cidade de Parintins, no Amazonas, pois é a época em que a cidade apresenta o maior espetáculo folclórico do mundo, o Festival Folclórico de Parintins, que acontece desde o ano de 1965. Esse festival acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como Bumbódromo, o qual tem o formato da cabeça de um boi e onde cabem 35.000 pessoas. Durante 3 noites de apresentação, 2 equipes, a do boi garantido, tá vendo a corzinha vermelha aí? Que é a cor que representa, tá? Representado pela cor vermelha, e o boi caprichoso, representado pela cor azul. Contam histórias sobre a riqueza, a cultura e a própria história do estado do Amazonas. E falam também sobre a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais desse lugar. As músicas cantadas durante essa apresentação são chamadas toadas. Os compositores de cada boi-bumbá fazem até 20 toadas para serem apresentadas durante as 3 noites de festa. Vocês já devem ter ouvido falar isso na aula de artes, talvez na aula de história ou geografia também. Letra A. Como é conhecido o Centro Cultural de Parintins? Essa é uma questão oral. Nós dissemos no início, lá no primeiro parágrafo, eu li o trechinho em que diz como é conhecido esse Centro Cultural de Parintins. Letra B. Qual é o nome dos bois do Festival de Parintins? Uma dica. Um está pintado de vermelho e outro está pintado de azul. Muito bem, o boi garantido e o boi caprichoso. Na atividade 2, a seguir, leia em voz alta o nome do boi. Boi garantido. Olha só, pinte a letra A do nome do boi garantido, né? Então, tem 2 As que estão sem cor. Então, olha só, nós vamos seguir a legenda para a gente pintar. Eu vou pegar aqui minha marca-texto. Eu vou pegar a vermelha. Opa, que eu peguei caneta, marca-texto. Eita, vermelha. Peguei a amarela. Tá calma. Foi. Então, nós vamos pintar de vermelho o A que tem o som aberto, ou seja, o som oral, e o de azul, a que tem o som nasal. Então, olha só. Garantido. Qual é que tem o som aberto? Muito bem, o primeiro A. Então, vocês vão pintar este primeiro A de vermelho. Muito bem, então agora eu vou pegar o azul e nós vamos pintar o som fechado de azul. Ran, ran. Olha só, o som nasal, certo? Garantido. Bom, pintamos. Mais uma questão oral. Por que a letra A ficou com um som diferente na segunda sílaba da palavra garantido? Olha só, o que tornou esse som nasal foi ele estar acompanhado da letra N, formando o som AN. Leia uma palavra retirada do texto da página 34. Contam. Contam. Escreva abaixo as vogais que aparecem antes das letras N e M. Então, olha só, antes da letra N aparece o O, então vocês vão escrever o O aqui. E depois, antes da letra M, aparece o A, então vocês vão escrever o A aqui. Agora, escreva a palavra sem
as letras N e M. Então, se a gente tirar as letras N e M, a palavra se transforma. Como que fica? Cota. Percebe que a diferença do som? Então, nós vamos observar aqui a imagem, olha só. Conta e cota. Leia as palavras em voz alta, com o nariz tapado, como na imagem. Então, nós vamos tapar o nariz e falar conta e cota. Conta e cota. Percebem a diferença de uma para outra? Muito bem. Conta, então o som é nasal, e cota, o som é oral, som aberto. Assinale com um X a alternativa correta a respeito das vogais O e A na palavra contam. As vogais O e A têm o som nasal ou as vogais O e A têm o som aberto? Muito bem. Nessa palavra, elas têm o som nasal, contam. 4. Leia cada uma das palavras abaixo, prestando atenção no som das sílabas destacadas. Então, vocês vão ler. Pausa o vídeo, todas as palavras, porque eu vou ler uma a uma também. Já leram? Então, vamos seguir. Mapa, embalagem, simpático, fogão, mundo. Melão, entrada, Carolina, onda, muleta, planta, ameixa, balão, bom, corações, canudo, lições, inteiro, navio e bumbo. Agora contorne as palavras em que a vogal da sílaba destacada não possui som nasal. Então, nós vamos contornar as palavras em que a sílaba que está destacada não tem som nasal. Então, olha só, mapa não tem som nasal. Então, vou contornar. Acho que vou pegar uma caneta para ficar mais delicado aqui o contornado, tá? Vamos lá. Então, melão, o ão tem som nasal. Planta também tem o som nasal. Canudo não tem som nasal. Embalagem tem som nasal. Entrada tem som nasal. Ameixa não tem o som nasal. Então, vamos contornar. Lições tem som nasal. Simpático tem som nasal. Carolina, olha só, não tem o som nasal. É na, não é ã. Balão tem som nasal. Inteiro tem som nasal. Fogão, onda, bom, todas têm som nasal. Agora, navio não tem, então vou contornar navio. Mundo tem som nasal. Muleta não tem som nasal. Corações tem som nasal e bumbo também tem som nasal. Então, só recapitulando, nós contornamos mapa, canudo, ameixa, Carolina, muleta e navio. Escreva o nome de cada uma das imagens abaixo. Então, aqui vocês vão escrever tromba, aqui vocês vão escrever dente, aqui vocês vão escrever tampa e aqui vocês vão escrever anjo. Lembrando que tromba, o on, ele tá acompanhado depois do ba, que é o B. Então, esse on vai ser com a letra M, porque antes de P e B, nós usamos M. A mesma coisa aqui na tampa, porque depois do tam, nós temos o pá iniciado com o P, então P antes de M, ok? E dente e anjo, depois de dente, né, nós temos depois do DEM o T e depois do AN, o J, é com N, tá?
Então, dente, o en é com N, e an, de anjo, é com N também. Bom, as construções, então, vogal mais M, vogal mais N, são nasais, como em bumbo e mundo. Ao inserirmos o sinal gráfico til nas vogais A e O, essas vogais se tornam vogais nasais, como em melão e corações. Muita atenção agora nessa atividade. Então, vocês vão pintar as palavras de acordo com a legenda. Então, de azul, palavras escritas com vogal mais M, ou seja, an, en, in, on, com M, e vogal mais N de vermelho, an, en, in, on, com N, tá? Ou seja, de um lado nós vamos ter o boi garantido e do outro lado o boi caprichoso. Então, olha só, eu tô com uma canetinha vermelha aqui, vermelha é A com N, então aqui, ó, vocês vão pintar anjo, vendo, mandioca, nunca, manso e quente. Ah, faltou aqui, ó, o banco. Então, aqui nós vamos pintar de vermelho. Vou trocar a cor para o azul. Então, olha só. Samba, bambu, limpeza, tromba, umbigo e temporal. Ai, faltaram as orelhas. Tempo e campo. Então, aqui nós temos o boi caprichoso e o boi garantido. Vamos lá. Na atividade 2, complete os diagramas a seguir com o nome de cada imagem. Então, em cada espacinho aqui, vocês vão formar o nome das imagens. Então, aqui eu tenho a manga e a laranja. Deste lado, eu tenho um carimbo e a empada. Ok? Vamos formar, então, essas palavras, lembrando que cada letrinha vai em uma bolinha. Bom, e agora nós vamos fazer a última atividade, que é contornar as imagens conforme as cores da legenda. Então, de vermelho, o nome tem som nasal com til, amarelo, o nome tem som nasal com M, e verde, o nome tem som nasal com N. Então, vou pegar a marca texto, vou ficar com a canetinha mesmo, vermelha. Então, olha só. Brinco, coração. Coração tem til. Então, eu vou circular aqui de vermelho. Bumbo ou tambor não tem til. Canguru. Aqui. Sombrinha, deve ser sombrinha, né? Porque guarda-chuva não tem, então deve ser sombrinha. E o fogão. Fogão tem o som nasal. Bom, então agora eu vou pegar a cor vermelha. Vamos lá, a cor vermelha já tá. Vou pegar a cor amarela. Com M, brinco é com N. Bumbo, então, amarelo. Então, sombrinha também é amarelo. Tem M, bumbo ou tambor, e sombrinha tem M. E agora a cor verde, brinco, que tem o N para formar o som nasal, e canguru também tem o N para formar o som nasal. Escreva as frases trocando o elemento pelas palavras que o nomeiam. Então, na letra A, o botão da minha camisa caiu. Vocês vão escrever, então, o botão da minha camisa caiu. Lembrando que botão, o som nasal se faz com o til. Na letra B, adoro suco de laranja. Então, laranja, o som nasal é com N. E na letra C, a lâmpada do banheiro queimou. Lâmpada, o som nasal se faz com o M, pois depois nós temos a letra P. E não se esqueça do acento circunflexo no lã da lâmpada, ok? Bom, e eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Envie as respostas de vocês lá no ClassApp e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau!